Amém, irmãos. Glória a Deus. Amém. Ontem a gente foi no mistério ali, né? Na Fusaca foi com a gente. Foi no culto ali em São Sebastião. Eu fui abençoado, amém, irmãos? Você foi, Érica, abençoada? Amém? Foi bênção. E hoje desde ontem, na verdade, eu tenho meditado, acho que desde sexta, eu até comentei com a dona Sai, sobre essa palavra que eu quero compartilhar com os irmãos hoje. Quero falar hoje com os irmãos. A Bíblia diz que assim como o homem pensa, o homem é. Amém? A Bíblia também fala que as más companhias corrompem os bons costumes. Mas tudo isso está relacionado ao convívio do ser. Mas quando se trata da percepção do homem, da prioridade que o homem dá às coisas, a Bíblia diz: diga onde está o teu coração, direi onde está o teu tesouro. E muitas vezes nós falamos que amamos ao Senhor, mas muitas são as coisas que estão ocupando o nosso coração. E essa noite eu quero trazer alguns textos para tentar elucidar como é importante nós, de fato, trabalharmos o nosso coração para honrar o Senhor, seja como for. Às vezes nós temos o costume de mas faça qualquer coisinha, qualquer maneirinha, né? A irmã Roseli falou hoje, não, um sorriso, um abraço, e às vezes nós esquecemos que nós carregamos o próprio Deus. Então não é um abracinho, é um abraço do Pai. Não é um sorriso, é a face de Deus. Então não é qualquer coisinha. Mas para que de fato isso seja real, nós temos que ter uma vida assistida na presença do Senhor. O profeta, quando ele chegava para conversar com as pessoas, ele dizia: ao qual o Deus eu estou na presença. Qual é o lugar que você tem estado? Qual é o lugar que a tua mente tem trago realidade? Coisas palpáveis, coisas físicas, projetos e mais projetos. Quando a gente fala assim, logo as pessoas acham: o pastor não quer que a gente sonhe. Irmãos, eu tenho 2 motos, 2 casas, trabalho, tenho projetos. Não estou falando disso. Eu estou falando do teu coração. Eu estou falando de fato aonde está o teu coração. Qualquer dessas coisas não me separam da presença do Senhor. E se me separar, eu jogo no lixo. Eu não vendo. E eu estou falando isso com o coração sincero. Porque se qualquer coisa nos tira da presença de Deus, não tem valor. Não tem significado. E isso tem que ser real dentro do nosso coração. Pessoas que dizem: eu estou trabalhando muito, por isso não estou orando. Será que Deus vai aceitar essa desculpa? Eu estou trabalhando muito, por isso não estou meditando na Escritura. Será que isso é uma desculpa ou o teu coração está apontado para outra direção? E isso tem que ser algo no teu coração guardado como uma certeza, porque o mundo caminha para essa direção. Estava meditando no texto de Salmos 18, e lá falava que se nós
amarmos o Senhor, formos bons, Deus ele agirá com benignidade para conosco, com bondade. Mas quando ele fala dessa bondade, ele não está falando de uma bondade simplesmente na presença de homens. Quando eu tento explicar o que é amor, as pessoas sempre trazem ao sentimento do que elas estão sentindo, não ao que elas têm que fazer. E bondade não é diferente. Bondade eu faço porque eu tenho que fazer. É a minha essência, é o meu caráter. A Bíblia diz que se passar alguém necessitado, eu não posso desviar o caminho. Isso é o quê? Obrigação. Não posso desviar o caminho. E nós às vezes fazemos isso. Lá vem o chato pedinte de novo. Sim ou não? Mas é obrigação. A Bíblia diz que Deus é vingador do órfão e da viúva. Mas a simbologia, porque era cultural essas pessoas estarem sem proteção. Mas quem é o órfão hoje? Quem é a viúva hoje? Porque hoje nós temos muitas viúvas com pensões gordas. Não se fala do título viúva, mas se fala do ato de não ter ninguém para cuidar dessa pessoa. Porque naquela época, a viúva não podia voltar para a família do seu. Quem cuidava eram os filhos. E se ela não tinha um filho, estava só. E é triste isso. Aleluia. 1 Samuel capítulo 9, verso 1. Havia um homem de Benjamim, cujo nome era Quis, filho de Abel, filho de Zero, filho de Becorat, filho de Afia, benjamita, homem forte e valoroso. Este homem tinha um filho chamado Saul, jovem e tão belo, que entre os filhos de Israel não havia outro homem mais belo do que ele. Desde os ombros para cima, ele sobressaía em altura de todo o povo. Ou seja, era alto e formoso. Amém, irmãos? Ora, perderam-se as jumentas de Quis, seu pai. Disse Quis a Saul, filho, chama um dos moços, levanta-te e vai procurar as jumentas. Passaram pela região montanhosa de Efraim, como também pela terra de Salissa, mas não as acharam. Depois passaram pela terra de Saalim, mas tampouco estava ali. Então passaram pela terra de Benjamim. Todavia não as acharam. Quando vieram à terra de Zuf, disse Saul ao moço que ia com ele: vem e voltemos, para não que suceda, para que meu pai cesse de procurar com as jumentas e se angustie por causa de nós. O moço, porém, respondeu: nesta cidade há um homem de Deus. Repita comigo: homem de Deus. Qual era a característica deste homem? Homem de Deus. Aleluia. E tudo o que diz acontece. Vamos até lá agora. Preste atenção. Tudo o que diz acontece. Qual era a expectativa, irmãos? Que o que o homem falasse acontecesse. Amém? Por isso ele coloca em ênfase que ele era de Deus e que o que ele falava acontecia. Aleluia. Glória a Deus. Vamos até lá agora, talvez nos mostre o caminho que devemos seguir. Disse Saul ao seu moço: se formos, que levaremos ao homem? Preste atenção. Qual foi a preocupação de Saul a ir ao encontro deste homem?
presentear, honrar. Por quê? Porque ele entendeu que este homem era um homem importante. Um homem de Deus. Abra a sua Bíblia em 2 Samuel, em 1 Samuel capítulo 2. Volta um pouquinho. Eu gosto muito desse texto, eu cito ele muitas vezes. Capítulo 2:30. Portanto, diz o Senhor, o Deus de Israel, na verdade eu tinha dito que tua família e a linhagem do teu pai andariam diante de mim perpetuamente. Preste atenção. O maior privilégio, a maior honra que um homem tem é de estar na presença de Deus e que sua família esteja na presença de Deus. E aqui Deus está falando, eu tinha essa vontade sobre ti e sobre tua casa, perpetuamente. De geração em geração haveria alguém sempre diante de mim. Pensa numa promessa maravilhosa. Pensa em algo que Deus está dizendo, te separei, te chamei e tu está aqui guardado, santificado. Coisa linda. Coisa linda. Uma família que foi chamada para apresentar-se diante de Deus. E Deus os guardaria. Mas, agora diz o Senhor, longe de mim tal coisa. Por que Deus mudou o propósito? Como pode um homem estar diante de Deus e tratar Deus como qualquer coisa? Como pode um homem estar diante de Deus e não honrar a Deus? E preste atenção, eu não estou falando de dinheiro, eu estou falando de honra. Honra está no coração, porque eu posso ofertar e querer recompensa, isso não é honra, isso é troca. Eu posso ofertar para que os outros vejam, isso não é honra, isso é estar pensando em si. Honra é estar na presença de Deus e entender que Deus é grande e soberano, que igual a Ele não há outro. Longe de mim tal coisa, porque aos que me honram, honrarei. Quem Deus vai honrar? Repita comigo, quem Deus vai honrar? Quem honra a Ele. Quando eu descobri isso, eu falei, Senhor, me ajuda a ter um coração que te honra. Irmãos, pensa numa pessoa que não está tão preocupado com o que os outros pensam. Sou eu. Porque o que tem que estar guardado é o meu coração. E eu confesso que às vezes isso traz um prejuízo para mim. Quando eu digo não estar preocupado com os outros. Porque de fato as pessoas estão vendo o meu físico, o meu externo. E elas imaginam no seu coração uma palavra mansa, uma palavra doce, um sorriso, um abraço, uma ligação, uma atenção, seja o que for. E a expectativa faz o atendimento ser ruim. Quando de fato o que importa é estar na presença do Senhor. O que adianta eu trazer um atendimento, eu te agradar, e você não alcançar o que você veio buscar neste lugar. Este lugar não é uma padaria. Na padaria você podia buscar pão. Este lugar não é um posto de gasolina. E nem tampouco um consultório psicológico, para você buscar um conselho ou um consolo para a tua alma. Este lugar é um lugar de encontro com Deus. Este lugar é um lugar onde você vai encontrar com Deus e Deus vai encontrar você. Ainda que uma tristeza segundo Deus venha ao teu coração.
para que talvez você se arrependa, para que talvez você mude a direção, para que talvez você de fato enxergue aquilo que você não está enxergando. Sabe, Deus disse, nunca te abandonarei, mas nós andamos como abandonados, sozinhos, órfãos, duvidando do que Ele falou. Ele diz, eu ouvirei a tua voz se você clamar. Mas clamamos e dizemos, Deus não me ouve. Por quê? Porque o nosso coração está olhando para o físico. Ontem, enquanto o profeta começou a orar, as minhas mãos começaram a esquentar e ninguém estava vendo nada. Fisicamente, ele tem uma oração, uma oratória muito constante. E acaba que parece que ele não é um homem de autoridade. Por quê? Imaginamos que a autoridade está na ação e não em quem o homem é no mundo espiritual. Por que eu estou falando isso? Porque as coisas espirituais se discernem espiritualmente. Quando ele começou a orar, o meu espírito ficou ativado. E eu percebi que no mundo espiritual estava tendo uma ação, um movimento, um mover das águas. Amém, irmãos? Por isso, Jesus estava diante das pessoas e elas ficavam se perguntando, será? 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 Aleluia. Mas olha só lá em Mateus 16, 15. Eu tentei separar alguns textos para que você talvez acredite em mim. Porque como eu disse, a minha intenção é fazer com que você olhe para mim como homem de Deus. Para que você perceba que aquilo que Deus está trazendo para você neste lugar tem de fato algo importante e de valor para a tua vida. Aleluia. Perguntou-lhe, 16, verso 15. Perguntou-lhes ele. Vamos lá no 13. Chegando Jesus à região de Cesareia de Filipe, perguntou aos seus discípulos, quem dizem os homens ser o filho do homem? Respondeu-lhes, uns dizem João Batista, outros Elias e outros Jeremias, ou um dos profetas. Perguntou-lhe eles, e vós, quem dizeis que sou eu? Simão Pedro respondeu, tu és o Cristo. Irmãos, o que é Cristo? Diga, ungido. Ele é o ungido. Ele é o homem que Deus levantou, depositou unção para um propósito. Ele não era simplesmente um homem. Ele era um vaso cheio. Está entendendo? Ele conseguiu enxergar além do homem. Ele enxergou Deus. Tu és o ungido. Aleluia. Arabacaçou. O Filho do Deus vivo. Não só um homem ungido, mas na condição de filho. Aleluia. Respondeu-lhe Jesus, bem-aventurado és tu, Simão, filho de Jonas, pois não foi carne e sangue quem te revelou, mas o Pai que estás no céu. Ou seja, o discernimento que veio sobre a tua vida não é teu, é do Espírito de Deus. Porque as coisas de Deus se discernem espiritualmente. Lembre-se,
Jesus ainda não tinha liberado o Espírito Santo, então o Espírito veio sobre Pedro para revelar essa verdade. É tão forte que Jesus disse: sobre esta palavra, sobre esta pedra, edificarei a minha igreja. Sobre esta verdade, edificarei a igreja. Sobre qual verdade? Que ele é ungido, o Filho de Deus. A tua vida está edificada nessa verdade. Aleluia. Respondeu-lhe Jesus: bem-aventurado és tu, Simão, filho de Jonas, pois não foi carne nem sangue que te revelou, mas meu Pai que estás no céu. E também eu te digo que és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Ele não está dizendo, como a igreja romana fala, que edificaria sobre Pedro, mas sobre essa verdade, sobre este fundamento. Porque Jesus disse: eu sou a pedra viva, eu sou a pedra de esquina. A pedra que os construtores rejeitaram. Aleluia. Lucas 2:30. Eu amo esse texto. Vamos voltar um pouquinho. Lá no 25. Havia em Jerusalém um homem cujo nome era Simeão. Esse homem, justo, temente a Deus, esperava a consolação de Israel, e o Espírito estava sobre ele. Fora-lhe revelado pelo Espírito Santo que ele não morreria antes de ver o Cristo do Senhor. Quem revelou a ele? Você percebe que continua sendo igual? O princípio sempre é o mesmo. As coisas de Deus são dadas por Deus. A Bíblia diz que até a vontade de tu buscar vem dele. Mas o que adianta Deus lançar a vontade e você apagar o Espírito? Porque a Bíblia diz também: não apagueis o Espírito de Deus. Aleluia? Então não entristeça o Espírito de Deus. Mas preste atenção. Movido pelo Espírito foi ao templo. Movido pelo Espírito foi ao templo. Quando os pais trouxeram o menino Jesus para com ele fazerem conforme o que a lei ordenava, Simeão então o tomou nos braços, louvou a Deus, dizendo: aleluia! Deixa eu fazer você entender. Ele não estava olhando para um homem de uma linhagem real. Ele não estava pegando um homem feito, forte, que era um líder. Não. Ele estava olhando para um bebê. Um bebê plebeu. Um bebê pobre. Mas os seus olhos espirituais faziam ele enxergar além do físico. Agora, Senhor, despede em paz o teu servo, segundo a tua palavra. Pois os meus olhos já viram a tua salvação. Você consegue perceber que este homem olhou para um bebê e conseguiu definir que ele era a salvação? Irmãos, é muito forte. Nós às vezes olhamos para as pessoas e queremos esperar uma ação, uma atitude, como eu falei, um abracinho, um sorriso, quando Deus se manifesta de forma diferente.
Porque a Escritura diz e fala sobre a multiforma de Deus agir. Jesus, como bebê, se revelou àquele homem como salvação. Aleluia. A qual preparaste perante a face de todos os povos luz para iluminar os gentios. Ele olha para o bebê e fala: é este aí que Deus levantou para tirar da ignorância os povos. Aleluia. E para a glória do teu povo Israel, o pai e a mãe do menino admiraram-se das coisas que eles viam e diziam. Aleluia. Glória a Deus. Eu me alegro com isso. Mateus capítulo 6, 19. Aleluia. Diz assim: não ajunteis tesouro na terra, onde a traça e a ferrugem destrói, e onde os ladrões arrombam e roubam. Preste atenção. Eu não estou aqui dizendo para você não fazer nada. Não, não é isso. O texto está falando para tu não voltar a tua vida em prol de ajuntar. Irmãos, como eu vou abençoar alguém se eu não tiver riqueza e prosperidade? Amém? Não, ele está dizendo para você não guardar os teus passos só nisso. Amém, irmãos? Preste atenção nisso. Ajuntai, porém, tesouros no céu. Ou seja, isso sim, você tem que ter foco. Você tem que ter prioridade. Isso sim, o que era juntar tesouro no céu? É você começar a construir a tua casa espiritual. Porque vós sois casa espiritual, construídas e edificadas por Deus. É você começar a construir aquilo que Deus está te pedindo. Eu conheci um pastor que ele dizia: irmão, eu tenho depósito com Deus. Eu olhava isso há 20 anos atrás e eu ria, irmão. Eu dizia: o que esse pastor está falando? Mas sabe o que é, irmão? Um homem que entregou a sua vida para Deus. Ele tinha depósito com Deus. Aleluia. Pois, onde estiver o vosso tesouro, aí estará o vosso coração. Amém, irmãos? Lucas 18, 38. Diz assim: então ele clamou: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Ele clamou o quê? Jesus, filho de Davi. Vou explicar. Sabe o que ele estava dizendo? Você é aquele ao qual o profeta falou que viria. Ele não olhou para Jesus como um homem qualquer. Ele não olhou para Jesus como um profeta. Ele não olhou para Jesus como um homem simples. Ele disse: tu és a salvação. Não adianta ter um encontro com o Filho de Deus e olhar para ele como se ele fosse um qualquer. O apóstolo Paulo, certa feita, pregava aos gregos. E a Escritura diz que eles foram até ele para ouvir qual eram as novidades. O que tem de novo? Qual é o lançamento do dia? Eles não estavam indo porque ele tinha a salvação. Eles não estavam indo porque eles entenderam que precisavam de libertação. Eles não estavam indo porque eles entenderam que precisavam mudar a vida deles.
Mas qual é a filosofia nova? O que esse cara está falando de novo? Isso não muda a tua vida. Foi a pior pregação do apóstolo Paulo. Teve 2 convertidos. Um homem ungido do Senhor. 2 convertidos. Por quê? Queriam ouvir as novidades. Mas nós ouvimos no último culto que a cidade toda, quando ouviu Jonas, todos creram. Por quê? Porque Jonas trazia boas novas. Primeiro ele trouxe juízo, depois ele trouxe boas novas. Amém, irmãos? Glória a Deus. Quero que você abra a sua Bíblia em Mateus 10, 40. Irmão, desculpa, vai e volta, viu? Mas é assim mesmo. Aleluia. Preste atenção. Quem vos recebe a mim, me recebe. E quem me recebe, recebe aquele que me enviou. Quem recebe um profeta porque é profeta, receberá a recompensa de... Por quê, irmãos? Porque honrou aquilo que Deus depositou sobre ele. Mas e se eu trato esse profeta como um ímpio? Qual é a recompensa que eu tenho? De ímpio. Sabe, irmãos, tem um pecado na Escritura que diz que não tem perdão. A blasfêmia contra o Espírito Santo. É o Espírito Santo movendo, fazendo algo e você dizendo, isso não é Deus. É terrível. Aqueles homens simplesmente disseram, ele expulsa por Beelzebu. Eles estavam dizendo, isso não é Deus, é do demônio. Porque julgaram com os olhos e não mediante o Espírito. Então, se você não tem percepção de algo, se cale. No máximo, olhe pela Escritura, busque, mas se cale. Está entendendo, irmão? Se chegar um profeta, honre ele como profeta. Pastor, então quer dizer que eu tenho que honrar os profetas? Calma. Eu já disse para você que você tem que honrar Jesus como Jesus, como Salvador, como caminho. Eu já disse para você que aquele homem, Saul, honrou o profeta como homem de Deus. Irmãos, uma vez eu recebi uma profecia de um homem. E eu sabia que aquela profecia não era de Deus, mas o homem era de Deus. Preste atenção. A diferença. A profecia não era de Deus, mas o homem era de Deus. E eu fiz o que ele falou. Por quê? Eu falei, Deus, eu não quero tocar na tua presença neste homem. Eu não quero tocar naquilo que está depositado neste homem. Ele mandou eu ficar 6 meses parado, sem me mover. E eu fiquei 6 meses parado, sem me mover, em obediência àquela palavra. Porque eu sabia que ele era um homem de Deus. E eu não fiz isso reclamando e murmurando. Não, simplesmente fiz. Uma vez, eu coloquei um comentário nas redes sociais de um homem de Deus que estava ensinando como descobrir quando é truque a oração. E aquilo gerou uma revolta no meu coração e eu disse, cara, você não. Deus não te chamou para isso. Deus te chamou para gerar fé. Na hora que eu falei isso, o meu celular toca. Ele fez uma ligação do Face. E eu falei, Jesus amado,
Quando ele ligou para mim, ele já agiu com soberba. Quando ele começou a falar, eu tive em tal lugar, eu preguei em tal lugar, eu fiz tal coisa, eu fiz, eu. Eu disse, olha, irmão, eu só falei isso porque eu tenho pessoas que andam comigo, que ouvem você, e eu não acredito que Deus tenha te chamado para mostrar quem é charlatão. Mas pelo contrário, Deus te chamou para fazer esses milagres. Ele disse, não, Deus falou para mim fazer isso. Eu falei, então me perdoa. Eu retiro tudo que eu falei. Ele disse, você não... Quem é você? Eu disse, ninguém. Ninguém. Ele disse, não sei o que, não sei o que. Eu falei assim, olha, irmão, eu acredito em sinais. Esses sinais acontecem na minha vida, como os do vídeo. E eu não liguei para defender os sinais. Pelo contrário, simplesmente achei que o teu propósito fosse outro. Mas como disse, me perdoa. Por que eu estou contando isso para você? Porque nesse dia eu me humilhei diante desse homem. Porque eu não queria magoar aquele homem por causa da unção que estava sobre a vida dele. Talvez você não entenda esse princípio. Mas aquele homem é um homem de autoridade. Aquele homem carrega a presença de Deus. Certa feita, Eliseu estava no local e as crianças olharam para Eliseu e disseram, careca, 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 careca. Zoaram ele. Fizeram chacota da sua aparência. E Eliseu se irritou. E mandou que viesse juízo. E a ursa, ou ursas, eu acho que foram ursas, saíram do mato e mataram as crianças. Por quê, irmãos? Porque ele não era careca? Porque simplesmente ele ficou brabinho? Ele era um homem que representava Deus. Um homem de Deus. Pastor, você está falando isso porque você quer honra? Não, irmão. Eu estou falando isso porque princípio é princípio. Honra os teu pai para que tu te vá bem em todas as coisas. Toda a autoridade foi constituída por Deus. Toda. A ruim também. Inclusive a Bíblia ainda diz, se a tua autoridade é ruim, mesmo assim faça o que ele está te pedindo. Pastor, mas isso é tão ruim, pastor. Sabe, irmãos, José correu daquela mulher. Fugiu de pecar contra o Senhor. E ele foi parar na cadeia. Momentaneamente parece que Deus foi injusto com ele. José contou um sonho de Deus para sua família. Se alegrou com o mover e o propósito na sua vida. Momentaneamente, parece que Deus o abandonou. Por quê, irmãos? Porque se nós continuarmos olhando para a circunstância e não cumprirmos os princípios, vamos nos perder. Não importava o lugar onde José fosse inserido, era abençoado, prosperado. Por quê, irmãos? Porque ele temia o Senhor. Daniel passou-se reis e reis
mas a sua conduta sempre foi a mesma. Não comerei dos manjares, porque a minha sabedoria vem do alto. Orarei de manhã, meio-dia e de noite, porque a minha reverência e o meu temor está no Senhor. Não me dobrarei a outro Deus, porque só há um Deus. Honra. Honra começa-se no coração, mas se manifesta no exterior. Honrou porque não negou a Deus. Honrou porque orava. Honrou porque não fez o que os outros fizeram para prosperar. Porque confiou em Deus. Aleluia. Mateus 13, 4. O reino dos céus é semelhante a um tesouro escondido num campo. Achando um homem, o escondeu de novo. Então, em sua alegria, foi e vendeu tudo o que tinha e comprou aquele campo. Quanto vale esta verdade? Quanto vale o Espírito Santo? Porque Ele é o Espírito da verdade, o reino de Deus, Ele é o Espírito Santo implantado em vós. Quanto vale o Espírito Santo na tua vida? Quanto vale o conselho do rei? Quanto vale? Quanto vale? Aleluia. Mateus 16, 17. Respondeu-lhe Jesus: bem-aventurado és tu, Simão, filho de Jonas, pois não foi carne nem sangue que te revelou, mas o Pai que estás no céu. Tudo vem do Senhor. Tudo é para o Senhor. A Bíblia diz que Ele ocultou dos sábios. Sabe o que isso está dizendo? Que se você buscar na tua sabedoria, Deus sempre vai esconder de você. Se você buscar na tua razão, Deus sempre vai esconder de você. Se você não se humilhar e falar para o Senhor: Senhor, mostra-me, revela-te, traga a revelação da tua verdade. Quero te conhecer, preciso da tua ajuda. Você nunca vai conhecer de fato. Porque uns conhecem a Bíblia, mas não são revelação do Senhor. Não é uma verdade para eles de fato. O profeta na velha aliança, o Senhor dizia para ele: come do rolo. Meu irmão, pensa como eu acredito nessa palavra. Pensa como eu acredito que Deus enxerga em nós as verdades dele. Pastor, mas eu tenho que ler. Irmão, eu não sei como isso vai acontecer. Pode ser sim lendo. Por que não? Por que não? Se nós depositamos a nossa fé na Escritura, buscamos o Senhor lendo, por que não? Mas pode ser através de um sonho, mas pode ser através de uma experiência, por que não? Ou Deus está limitado? Como vai ser o encontro com Deus de algumas pessoas que não têm oportunidade? Pessoas que talvez não sabem nem ler. Como vai ser, irmãos? Aleluia. Sabe, irmãos, tem uma frase que ela é muito dita por quem busca a unção, a presença, o poder e os dons. A unção que você honra é a unção que você atrai. Mas sabe, irmãos, a Bíblia diz assim, ó, fazede o bem, para que o bem venha sobre ti.
Irmãos, o Senhor está com uma insistência comigo em Salmos 18, que é o Salmos que eu estava meditando. Já é a quinta vez que vem no meu coração. Eu quero ler com você. Salmos 18. Aleluia, Jesus. Salmos 18. Lá no 25 diz assim, ó. Com benigno te mostrarás benigno. Com um homem sincero te mostrarás sincero. Quer a sinceridade de Deus na tua vida? Seja sincero com o Senhor. Só não perca o temor. Porque existe uma pequena diferença entre sinceridade e loucura. Jó disse, como fala louca mulher. A Bíblia diz que nós prestaremos conta de todas as palavras que saem da nossa boca. Todas. A Bíblia diz, quem refreia os lábios é perfeito. Mas muitas vezes queremos dar a nossa opinião. Queremos logo mostrar o que pensamos e o que achamos. E não nos submetemos ao que Deus está fazendo. Por isso, com benigno, seja benigno. Com bom, seja bom. Com sincero, seja sincero. Deus quer que você haja com bondade, para que Deus traga bondade para a tua vida. Deus quer que você haja com sinceridade. Com o puro te mostrarás puro, e com o perverso te mostrarás indomável. Tu salva os humildes, mas abate os olhos altivos. Preste atenção, Deus só vai salvar quem tem um coração humilde, ensinável. Humildade não é pobreza, é pobreza de espírito. É pobreza de você entender que não entende. A única conclusão que Jó teve foi, falava loucuras, coisas grandes demais. Amém? Nessa noite, eu quero que você guarde no seu coração. Honre ao Senhor. Honre o tempo com o Senhor. Honre em oração. Honre em meditação. Tua palavra é a verdade. O que Deus fala é a verdade. Honra o Senhor. Honra o Senhor. Quer ter uma vida honrada nessa terra? Primeiro, deixe de querer ser algo, para que Deus te faça algo. Porque se você estiver buscando seus próprios interesses, jamais alcançará o favor de Deus. Porque é o favor do rei que muda a nossa vida. O favor do rei. Pastor, quer dizer que eu não vou fazer nada? Vai, irmãos. Deus te deu força, capacidade, Deus te deu inteligência, e Deus vai te usar aonde você for. Ontem, aquele homem profetizou na minha vida, ele disse, eu te escolhi com um propósito. Deus nos escolheu. Deus vai nos mover, Deus vai nos levar. Mas para isso, assim como a vassoura, ela é hábil na mão de quem varre, nós precisamos ser hábil na mão de quem está fazendo, porque é Ele que tem feito a sua obra. Amém, irmãos? Se você aprender a se render ao Senhor, sabe como nós nos rendemos? Na presença do Senhor. Porque às vezes chegamos diante de Deus, Deus, muito obrigado por esse dia, te agradeço, blá, 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 e, puf, só tua vontade.
Não é isso que Deus está falando. Quando eu chego na presença de Deus, irmãos, a primeira coisa que eu faço é me calar. Eu fico por um tempo calado. Acalmo o meu espírito. Daí então, eu começo a orar. E vou orando. 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 Depois eu me calo. Porque não é por eu muito falar. Não é, irmão. Vocês não têm recebido porque pedis o mal, pedi para os seus próprios deleites. Irmão, agrada-te do Senhor teu Deus, e os desejos do teu coração Ele fará. Eu preciso falar os dois textos para você entender. Tem recompensa. A Bíblia diz que quem ensina é digno de salário. Tem recompensa para o trabalhador. Seja em qual for a área que Deus te colocar, tem recompensa. A recompensa de Deus é melhor do que a recompensa do homem. Eu já tive o privilégio de mover em algo que Deus me pediu, liberar uma semente, ver o agir naquela vida, e depois eu chorei e disse: Deus, obrigado, porque eu fui a tua mão. Você não tem noção como eu me senti privilegiado de ser a mão de Deus. Aquelas pessoas guardam o teu áudio porque você foi a mão do Senhor. Um dia Deus perguntou para mim: você quer receber ou você quer dar? Eu disse: Senhor, é claro que eu quero dar. E Ele disse: então comece. Todo mundo tem algo para fazer. E essa história de que dar algo a Deus que não te custe, Deus não aceita. Davi disse: como darei algo ao meu Senhor que não me custe? Eu disse hoje a um homem, um pastor: não desista, porque se esse é o preço para que o nome do Senhor seja glorificado na tua vida, passe pelo processo. Porque o que Deus tem para você é grande. Não pegue atalhos. Não pegue atalhos. Vença. Vença. Porque muitas vezes nós, atalhamos. Mas todo atalho traz consequências. Saul atalhou. Segundo ele, estava com medo do povo. Mas desonrou o Senhor, fazendo algo que Deus não pediu para ele fazer. Fazendo algo ao qual ele não tinha a separação e a vocação do Senhor para fazer. E Deus o rejeitou. Cuidado, para não ser rejeitado pelo Senhor. Uma vez, eu chorei naquela passarela da Itapaá, embaixo dela no escuro. E eu nunca esqueço desse dia. E eu chorava dizendo ao Senhor: Senhor, não me vomite, porque eu sou morno. Não me vomite. Parecia um maluco doido. Pouco importa. Porque eu estava triste no meu coração. Porque a minha visão era: eu estou magoando o Senhor. Tenha desespero por não magoar o Senhor. Tenha desespero pela presença do Senhor. Eu ouvi ontem uma coisa da boca daquele profeta que eu sonhava em ouvir. Quando nós buscamos ao Senhor, temos a recompensa.
Ele falou muitas coisas, mas teve uma frase. Uma frasezinha. Eu não vou repetir porque isso é guardado aqui, ó. Que alegrou muito o meu coração. Que me fez sentir amado muito pelo Senhor. Quando eu leio a oração de Daniel, ao qual o anjo diz: servo muito amado. Que sonho nós ouvirmos isso do Senhor. Por isso, honre ao Senhor. Honre ao Senhor. Coloque-se de pé. Aleluia. Tem uma canção que diz: o que darei a um Deus que tem tudo? Ele te chamou para adorar. Ele te chamou para reconhecer. E a Bíblia diz: esse povo me adora com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Não deixe o seu coração longe do Senhor. E não importa, irmãos, para de colocar desculpa em criança, em doença, em dor, em qualquer coisa. Pare. As pessoas que iam até Jesus, todas tinham uma limitação. Todas. E eu amo o texto que os discípulos dizem: sai daqui, cala a boca, afasta-te, não importuna o mestre. Sabe por quê? Alguém focado não para. Bartimeu, Bartimeu, desce, convém-te hoje estar na tua casa. Aquele homem não conseguiria enxergar o Senhor. Primeiro, todos odiavam ele. Segundo, era um nanico. Mas ele disse: eu quero ver. Eu quero ver. Qual é o desejo do teu coração? Vamos orar. Senhor, nos perdoa, Senhor. Porque muitas vezes, Senhor, o Senhor tem passado pela nossa vida. O Senhor tem falado conosco. O Senhor tem ministrado ao nosso coração. E nós estamos desapercebidos. Olhando, Senhor, para o vento. Olhando, Senhor, para coisas passageiras. Perdendo o foco da eternidade. Perdendo o foco da palavra do Rei. Senhor. Liga e conecta-se o nosso coração à tua presença. Senhor, nos ensina a te honrar. Nos ensina, Senhor, a te louvar de verdade. Senhor, José disse: como poderei pecar contra o meu Senhor? Senhor, nos dá um coração que te agrada, Senhor. Que as nossas obras, Senhor, sejam suaves às tuas narinas. Que nós venhamos louvar, salmodiar, cantar diante de ti. E que o Senhor nos encontre em adoração, em louvor, em júbilo, em reconhecimento, Senhor. Senhor, purifica as nossas mãos. Em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos. Glória a Deus.